e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Então, já dei aqui uma dica aqui para os nossos ouvintes do assunto de hoje, que são aqueles aplicativos que ajudam a gente a reconhecer aquela música que a gente não ouvia há muito tempo, que não lembra nem mais o nome, o autor. Aí tem aplicativo que ajuda a gente nessa recordação, né? Desse nome da música ou do cantor. Tem vários. Eu, particularmente, uso um. Eu quero saber qual que você usa. Então, vamos lá. Quem nunca ouviu aquela música, né? Fala assim, nossa, eu lembro dessa música, mas como é que é o mesmo nome da letra? Como é que é o cantor ou a cantora? Né? E a gente fica lá naquela dúvida, e como é que a gente pode tirar essa dúvida? Então, existem alguns aplicativos que fazem exatamente isso. Eles escutam a música, né? O que está tocando, e aí identificam que música é aquela em relação a isso. E aí o clássico, né? Provavelmente o mais conhecido desses aplicativos todos é o Shazam, né? É aquele aplicativo mais conhecido, utilizado para reconhecimento de músicas. Para isso, ele tem uma interface bastante simples, né, e permite que os usuários então identifiquem as músicas nesse caso. E aí, usa muito simples, é só abrir o Shazam, clica no botão central lá, ele vai escutar uma parte da música e vai dizer que música é aquela. O que é legal do Shazam é que ele tem uma integração com um serviço de streaming que você consegue ouvir a música depois, né, que ela terminou, a música acabou lá de tocar lá no rádio, você consegue ouvir a música. E uma coisa que eu acho super legal do Shazam é as letras sincronizadas. Ele apresenta na tela as letras da música, né, a letra da música, sincronizada com o que está sendo tocado. Então é bem legal essas duas características do Shazam, né, para isso. Mas não é o único. Na verdade, existem outros aplicativos que fazem trabalhos parecidos, até um pouco até diferentes do que o Shazam. Outro é o chamado SoundHound, que é um aplicativo também, que também tem letra em tempo real, né? Ele tem integração com redes sociais, onde você pode compartilhar aquela música. Você escutou uma música muito legal, você foi lá, o SoundHound identificou que música é aquela, você acompanhou a letra, né, em tempo real lá com o SoundHound, e aí você pode compartilhar essa música que você achou bem bacana com seus amigos nas redes sociais. Então, essa é uma característica que o SoundHound tem. Ele tem também recomendações de música, né? Ou seja, você ouviu aquela música, né? E aí ele te sugere outras músicas que são similares, né? Ou que tenham o mesmo tipo de cantor ou cantora nesse caso. Então, outro aplicativo bem legal, chama de SoundHound, também tem versão para Android e iOS, né? Outro aplicativo também desse mesma característica é o chamado de Genius, né? Ele tem uma característica interessante de que ele tem um conteúdo adicional à música. Ele consegue reconhecer as músicas, né? Para isso, né? Ele tem além das letras das músicas, ele tem uma explicação e o contexto de interpretação daquela letra, né? Então você pode não só acompanhar a letra, mas também ter algumas informações a mais sobre o que o cantor ou cantora quis falar, ou na verdade quem compôs a letra quis comentar em relação a isso. E tem também, além das questões das letras e das músicas, uma disponibilização de notícias, vídeos, listas de músicas que estão fazendo sucesso, né? Ele tem uma comunidade bem ativa para isso, se chama o Gênios, né? Para isso. É legal essa questão da história das músicas também, né? O Gênios eu não conhecia, não. Eu vou baixar. É bem legal, assim, bem interessante aí de você usar nessa situação. E aí, um outro aplicativo que aparentemente não foi feito para isso, mas que a gente pode utilizar isso também, é o Google Assistente, né? Você pode chegar para o Google Assistente e falar assim, ei Google, que música é essa? E aí ele vai tentar identificar que música que está tocando, né, nesse caso. E aí, a vantagem de você usar o Google Assistente, né, é que ele tem reconhecimento por voz. Muitas vezes você não pode, né? Tá com as mãos ocupadas e quer saber que música é aquela, você pode pedir ao Google Assistente para poder fazer reconhecimento para você da música, né? Nesse caso, né? Nessa situação. Então é bem legal essa situação aí de você usar o Google Assistente para reconhecer as letras. Então vimos aí alguns aplicativos, né? Interessantes que você pode utilizar para identificar que música é essa, né? Que música está tocando naquele momento. Inclusive, quando você entra no próprio Google mesmo, né, pelo seu celular,
Ele tem um microfonezinho do lado da aba de pesquisa, né? Você Isso, pode exatamente. ligar, apertar o microfonezinho e lá embaixo aparece a opção pesquisar música. Isso, Não é exatamente. Aí isso? ele pode fazer exatamente esse trabalho que o Shazam, o Genius e o SoundHound também fazem, né, para isso. Agora, eu costumo usar o Shazam. Mas aí vem uma pergunta também. Você tem a música e a sincronia com a letra, né? Algumas. Tem músicas nacionais, músicas brasileiras e músicas internacionais também, né? Em várias línguas, não só em inglês. Mas às Uhum. vezes, quando você bota para ouvir depois, ele te puxa, por exemplo, um Apple Music. E se você não tem um aplicativo, como é que faz? Então, infelizmente, essa é uma questão. Quando ele tem uma integração com esses serviços de streaming, né, alguns, se você não tem conta naquele serviço ou não tem acesso àquele serviço, aí fica um pouco mais complicado de você utilizar. Por isso que você pode utilizar o outro aplicativo junto, né, ou seja, um segundo aplicativo desse que eu sugeri, para poder fazer o acompanhamento de que música é aquela que estava sendo tocada, né, para isso. Uhum. Bom, hoje em dia você só ouve música por aplicativo também, né? Você já não encontra mais CD para comprar, não encontra nem muitos sites para baixar a música para você ouvir. É, exatamente. Praticamente não tem mais, né, essa questão de venda de CDs ou não DVDs, nesse caso também. E aí ele tem a opção, na verdade, hoje você usa tudo via streaming, né? Não tem Uhum. dúvida. E aí, via streaming para ouvir música, você aconselha algum também, já que a gente está falando de música? Eu uso o Spotify, né? Que eu acho que é Uhum. o mais clássico de todos aí que tem. Eu uso o Spotify, inclusive o Spotify tem versões para você escutar, inclusive podcast, né? O CBN Tecnologia está lá no Spotify também. Então eu também uso para ouvir é, podcasts. Tá? Uhum. Ó, Ricardo está perguntando aqui, qual deles é o menos pesado para ocupar menos memória do meu celular? Interessante, assim, Ricardo, eu não notei nenhuma diferença muito grande entre eles, não. Ou seja, eu uso mais frequentemente o Shazam, é bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo. Uhum. Bom, a gente já está indo para o repórter CBN, Gilberto. Uhum. Vamos para o Viralizou, então? Vamos dar o primeiro destaque do nosso Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Começamos Muito por bem. onde? Vamos começar pelo aquele recurso do Android de antirroubo de celulares. Que a gente até já tinha comentado que na versão nova do Android o Google tinha divulgado essa função nova, né? Ou seja, de quando você está usando o celular e alguém arranca o celular da sua mão, tem um movimento brusco com o celular, essa função vai fazer com que o celular seja automaticamente bloqueado, né? Para isso. Eu já tinha anunciado essa situação que viria a acontecer e agora o Google liberou para o Brasil, né? O beta dessa ferramenta. Foi o primeiro país a receber esse recurso de antirroubo de celulares, foi o Brasil. Então, essa função agora está sendo liberada para alguns usuários, né? É importante que o celular tenha Android versão 10 ou superior, e essa ferramenta, então, vai fazer essa questão do bloqueio automático do celular quando ele tem algum tipo de movimento brusco com o celular para isso. Interessante, os usuários vão começar a receber essa função, né, nos seus aparelhos, né, daqui a pouco. Mas como é que vai funcionar? Ele vai perceber que o telefone foi arrancado da mão da pessoa? Como se fosse um Exatamente. sensor de movimento? Como De assim? sensor de movimento, exatamente. Ele vai reconhecer que houve algum movimento brusco com o telefone, alguém está correndo com o telefone, alguém, né, fez algum movimento de arrancar da mão da pessoa, né, por causa do movimento. Os sensores vão identificar isso e vão bloquear automaticamente o celular. Então vamos para o segundo, então. Nosso Ah, segundo destaque. O Brasil estreia vamos TV lá. 3.0 nas Olimpíadas. Exatamente. A televisão, né, a Globo, está fazendo alguns testes com a versão 3.0 da televisão. O que é essa versão 3.0? Basicamente, é uma integração mais próxima, né, entre a TV aberta e a própria internet. Então, ou seja, com essa integração, né, você vai conseguir ter acesso a conteúdos específicos via streaming a partir da TV aberta. Então, tem uma ligação direta entre eles. Então, você vai ter, por exemplo, aplicativos, né, de TV 3.0 na sua Smart TV. E a Smart TV conectada na internet, você vai conseguir ter acesso, por exemplo, a conteúdos em 4K ou a 8K, né, para isso. Uma interatividade maior de recursos de envio de mensagens ou de interação com aquele conteúdo que está sendo exibido naquele momento na TV, né, acesso a outras câmeras, por exemplo, dentro da própria transmissão.
Então, ou seja, é uma versão nova que está sendo agora estudada e está sendo avaliada para ser colocada em produção em breve, né, para isso. Então, fizeram alguns testes agora durante as Olimpíadas para isso. E por último, uma notícia interessante, né, é que o Google e o Apple foram acionados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública de São Paulo, né, solicitando que esses dois agentes, né, Google e Apple, implementassem uma senha ou biometria para abrir os aplicativos de e-mail do Android e iOS. Por quê? Exatamente porque quando os telefones são roubados, né, a primeira coisa que o criminoso faz é solicitar reset de senhas, por exemplo, de banco, reset de senhas de alguns aplicativos e redes sociais, e o envio dessas senhas, ou desse link de reset de senhas, para o e-mail. E como o aplicativo de e-mail normalmente não tem senha para ser aberto, fica fácil para o criminoso conseguir resetar as senhas de redes sociais e outros aplicativos que estão disponíveis no celular. E agora, se eu tenho uma senha para bloquear também o aplicativo de e-mail, fica mais complicado, porque mesmo que o aparelho esteja desbloqueado, né, mas o aplicativo de e-mail ele tem uma segunda senha, e com isso dificultaria o acesso a esses links de reset de senhas. Olha, eu tenho que falar para você que uma vez eu tentei não deixar ligado direto, né, com senha. Toda vez que eu entrava no e-mail, eu tinha que digitar a minha senha. Não salvei. Mas é muito demorado. Às vezes você está com pressa querendo ver alguma coisa, é praticamente impossível você deixar e-mail, por exemplo, sem senha no celular. Aí você pode colocar, por exemplo, uma biometria, que é um pouco mais rápida, né? Você coloca o dedão lá e aí desbloqueia o celular ou desbloqueia o aplicativo de e-mail. Já até comentamos aqui sobre alguns aplicativos de bloqueio de aplicativos dentro do celular, né? E é uma opção, talvez, de você aumentar um pouco a segurança. Aquela questão, né? Ou seja, você tem a facilidade, mas você tem a proteção também. Tem que escolher um meio termo entre esses dois itens, né, para isso. Pois é, o problema é que a biometria da pessoa não funciona, entendeu? Ah, Foi sim. outro sufoco que eu também já passei, que eu tentei cadastrar a biometria no celular, beleza. Quando eu fui tentar abrir, cadê que abria? Não abria. Eu falei, e agora, o que eu faço? E aí eu fiquei meia hora tentando abrir o telefone, consegui que ele lesse a minha digital e fui lá e desfiz, porque eu falei, não posso passar esse sufoco de novo. Em algumas situações É é realmente complicado. bem complicado mesmo lá para isso. Você está com pressa, precisa digitar a senha rápido, né? E você tá com, assim, com pressa nessa Uhum. situação e não consegue digitar corretamente a senha, né, para isso. Pois é. Bom, Gilberto, fechamos por hoje, então? Ah, não, Fechei. peraí. Tem Ah, pergunta para você. vamos Gerson lá. Rabelo está aqui, olha. O Google faz a mesma função, basta ir. Ah, sim. Foi a observação da música que eu até comentei com você, que você não precisa entrar pelo Google Assistente. Se você entra no Google, o Gerson está falando aqui, você tem essa função também. Vai no microfone, olha lá embaixo, pesquisar música, e ele pesquisa já a música que você quer, mostra onde tem a música e mostra a letra completa também, né? O Gerson Isso. está E falando aqui. a vantagem do Google Assistente é que você não precisa tocar no celular. Você fala, o reconhecimento de voz ele faz isso. Então, a vantagem de você pode usar o Google também, mas aí você teria que ter o teclado, o mouse para ir lá, clicar no botão, né? No Google Assistente, a vantagem é que você faz isso tudo com o comando de voz. Então, mas Uhum. basicamente, no fim das contas, a mesma função do Google, só que você está acessando por caminhos diferentes. O Fernando está lembrando aqui das mensagens que aparecem no Shazam, que às vezes demora um pouco, a música é muito antiga, e ele fala, essa tá difícil, só mais um pouquinho. Exatamente. Verdade, bem lembrado, bem lembrado. Mas vale a pena investir num aplicativo desse, viu, É gente? legal, assim, é Ah, bem sim, são tranquilo, todos assim. gratuitos, né? Todos gratuitos, absolutamente todos gratuitos. Nenhum deles são cobrados nada, né, para isso. Tá Muito certo. bom. Gilberto, Patrícia, vou só deixar obrigada, um viu, mais abraço uma aqui. vez, hein? Eu vou deixar um abraço aqui para os pais, né? Ah, é Agora, verdade. no próximo domingo, né? Temos aí o Dia dos Pais. Um abraço meu pai, né? E para todos os papais aí que estão nos ouvindo, né? Parabéns aí pelo seu dia, muitas felicidades. Parabéns para você também, que é papai, né? Obrigado. Valeu, Gilberto, obrigada. Até semana que Obrigado, um abraço. vem.